Então, eu tenho o prazer de apresentar para vocês a Ruth Pereira, psicóloga organizacional. Ela tem especialização em diversidade, especialista em desenvolvimento de lideranças, e ela é idealizadora de um movimento de um hub muito bacana. Vi lá, conferir o LinkedIn, curtir, Pretas no Topo, que é um hub que se dedica à aceleração de carreira de mulheres negras. Então, Ruth, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco, e o palco é todo seu. Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Antes de começar o nosso tema, hoje eu quero trazer para vocês um discurso que vai nos guiar. Esse discurso ele foi proferido pela Sojourner Truth. Era uma ex-escravizada e em um momento de discussão sobre feminismo, sobre inserção das mulheres no mercado de trabalho, ela fez um discurso que eu considero muito importante. Ele vai guiar a nossa fala aqui hoje. E aí diz assim: muito bem, crianças, onde há muita algazarra, alguma coisa está fora de ordem. Eu acho que com essa mistura de negrões do sul e mulheres do norte, todo mundo falando sobre direitos, o homem branco vai entrar na linha rapidinho. Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir uma carruagem e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Mas ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama. E nunca me ofereceram o melhor lugar nenhum. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem meus braços. Eu arei e plantei, juntei a colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso, e suportar o açoite também. E eu não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei a minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher? Daí eles falam dessas coisas na cabeça, como eles chamam isso? E alguém da plateia sussurra: intelecto? É isso, querido. O que isso tem a ver com os direitos das mulheres e dos negros? Se o meu copo não tem mais que um quarto e o seu está cheio, por que você me impediria de completar a minha medida? Daí aquele homenzinho de preto ali disse que a mulher não pode ter os mesmos direitos do que o homem porque Cristo não era mulher. De onde veio o seu Cristo? De onde ele veio? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com isso. Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça para baixo por sua própria conta, todas essas mulheres juntas aqui devem ser capazes de consertá-lo, colocando do jeito certo novamente. E agora elas estão exigindo fazer isso. É melhor que os homens as deixem fazer o que elas querem. Agradecida por vocês me escutarem, e agora a velha Sojourner não tem mais nada a dizer. E aí eu começo a minha fala com esse discurso para falar um pouquinho com vocês o que é interseccionalidade. Essa palavra, muitas das vezes, estranha no nosso dia a dia, muitas das vezes a gente fica se perguntando, mas o que isso significa na prática? Às vezes existem tantos termos difíceis que a gente não consegue compreender muito bem, mas hoje a gente vai entender esse tema não simplesmente para sair daqui com um arcabouço teórico de falar, olha, aprendi alguma coisa técnica, mas para entender na prática como eu, como você, como a liderança consegue na prática fazer com que o mundo seja um lugar respeitoso para todas as pessoas. E aí, antes de entrar no tema propriamente dito, a gente precisa trazer para vocês um pouquinho do porquê que a gente comemora o Julho das Pretas. Por que a gente tem a necessidade de... Epa, deixa eu ver o passador aqui que está indo. Obrigada. Por que existe a necessidade de ter o Julho das Pretas? Por que existe a necessidade de ter o Dia Internacional da Mulher, se a gente já comemora o Dia da Mulher lá em março? E aí, esse momento de palestra, eu quero trazer vocês para a gente construir isso junto. E aí, nessa primeira pergunta, por que há necessidade de ter um dia específico da mulher negra, se hoje a gente já tem o Dia Internacional da Mulher? Por que precisa de um mês para a gente, o Julho das Pretas, para a gente trazer essas temáticas? Alguém aqui tem alguma ideia sobre? Um de cada vez, hein, gente? Não precisa falar todo mundo junto.
Enquanto vocês ainda estão tímidos, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Hoje, no Brasil e no mundo, a gente entende que apesar de termos avançado muito em relação às conquistas das mulheres, à conquista dos negros, ainda existe uma discrepância muito grande. E só você parar para refletir um pouquinho nesse discurso que eu acabei de ler, que você vai entender que talvez algumas coisas não mudaram tanto. Nesse discurso, uma mulher negra fala que enquanto as mulheres brancas estavam lutando pelo direito de trabalhar, pelo direito ao voto, aquela mulher lutava pelo direito de existir enquanto ser humano. Enquanto as mulheres brancas lutavam pelo direito de poder trabalhar fora de casa, aquela mulher negra nunca teve o direito de não trabalhar. No processo da escravização, isso era muito frequente, e ainda nos dias de hoje. Então, num momento de enfrentamento das violências, no momento de enfrentamento, de todas as desigualdades, nós entendemos que ainda hoje se faz necessário um marcador para que, de fato, nós consigamos olhar para essas mulheres. Quando a gente falar mais adiante sobre o que é, de fato, a interseccionalidade, vai ficar mais claro. Mas existem muitas especificidades, questões muito próprias de ser uma mulher negra que ainda estão invisibilizadas. E aí você pode se perguntar, mas como assim? As coisas mudaram tanto, Olhando para trás, antigamente, o preconceito era muito mais escancarado, a gente não via mulheres em posições de poder. Hoje a gente vê mulheres na liderança, mulheres em cargos administrativos, mulheres negras. Mas eu quero falar com vocês sobre um empoderamento que precisa ser coletivo. E o que isso significa? Muitas das vezes a gente toma como partido uma única pessoa que deu certo e fala, olha, a fulaninha de tal, ela conseguiu vencer na vida. Ela veio da pobreza, ela enfrentou o racismo, mas ela venceu, olha lá onde que ela está. Como se isso fosse um critério para que todas as pessoas, então, vencessem. Só que, muitas das vezes, esse empoderamento é individual. Uma única pessoa conseguiu alcançar aquele ambiente. Uma única pessoa conseguiu, de fato, vencer aquelas barreiras. Mas não é algo coletivo. Quando a gente faz aquele teste do pescoço, dentro do nosso ambiente de trabalho, ainda que existam mulheres negras na liderança, qual é a porcentagem disso? Será que reflete a porcentagem de mulheres negras que tem aí fora? Que é mais de 50% da população? Ou às vezes é 1 em 1 milhão? Quando a gente para refletir sobre mulheres negras que ascenderam, que hoje têm uma vida melhor, com qualidade de vida, que viajam, será que a gente está falando de 1, 2, dezenas de pessoas, ou a gente está falando da população toda? Então, quando a gente olha para esse empoderamento coletivo, a gente entende que a gente não quer apenas uma mulher negra vencendo. A gente quer que todas alcancem, que todas deixem de ser marginalizadas, que todas deixem de estar na base da pirâmide social. E existem também muitas conquistas e desafios ainda invisíveis. Talvez, quando a gente não passa por uma dor, a gente não sabe que aquilo lá existe. E talvez, se você parar para conversar com uma mulher negra que você conhece, talvez aqui da fábrica, você pode perguntar, você já sofreu algum tipo de preconceito? Você já sofreu algum tipo de racismo? Ainda que não seja aquela coisa escancarada, mas você já se sentiu inadequada quando você entrou numa sala e viu que não tinha ninguém parecido com você? São essas microagressões que muitas das vezes são invisíveis, mas fazem que no final do dia a nossa existência seja muito mais difícil. E por último, e não menos importante dentro desse bloco, o que isso tem a ver comigo, com você e com a liderança? Por que é tão importante? A gente está falando isso dentro da empresa. Falar isso aí fora, ok, a gente já entendeu que é importante, mas e aqui dentro? Por que a empresa, parou o dia hoje para fazer essa ação? Muitas das vezes você tinha seus compromissos lá na área, tinha trabalho, mas você falou, epa, eu preciso estar lá. Alguém tem alguma ideia do porquê que isso é importante? Vou passear entre vocês, hein, gente? Vamos lá. O que vocês acham? Por que é importante falar de um tema como esse dentro do ambiente de trabalho? Por que hoje, em 2025, isso ainda precisa ser trabalhado, ser divulgado? Hoje, quando a gente para pensar na proporção, quantas mulheres são líderes? Estou nem falando só de mulheres negras, não. Mulheres, no geral.
Tá uma proporção bacana? Quantas mulheres negras estão em cargos administrativos? Quando a gente entra lá no administrativo, principalmente, será que você consegue ver uma quantidade proporcional à população do nosso país, que majoritariamente é negra? Infelizmente, ainda não. Só que para isso um dia mudar, gente, é trabalho de formiguinha, não é do dia para a noite. E muitas das vezes você pensa, mas que poder que eu tenho? Como que eu vou mudar uma estrutura toda? Mas se você sair daqui hoje com uma consciência expandida de que você precisa fazer a sua parte, que muitas das vezes na hora de contratar um estagiário, um aprendiz, de dar uma oportunidade para uma mulher negra, entendendo as especificidades, entendendo, né, não é que é para baixar a régua na hora da contratação, mas entendendo que se a gente às vezes não priorizar, amanhã a situação vai estar a mesma. E aí agora entramos no nosso tema finalmente. Mas afinal, o que é interseccionalidade? E aí tem uma frase para nos guiar que diz assim: a interseccionalidade nos ajuda a enxergar colisões. Esse é um conceito da Kimberly Crenshaw e ela é uma jurista, né? Esse conceito foi trago aí há mais de 36 anos, né? Veio do ramo do direito. E por que ela cunhou esse termo? Existia, né, alguns estudos voltados para raça, para gênero, e ela sempre atuou na área acadêmica, professora universitária, e aí chegou para ela um caso de uma mulher negra, que lá nos Estados Unidos, há mais ou menos 36 anos atrás, essa mulher procurou um juiz para dizer: juiz, eu estou sofrendo preconceito, eu tenho um bom currículo, eu tenho capacidade, mas eu não consigo ser contratada em uma fábrica. Eu quero mudar de vida, eu quero um emprego melhor, mas eles estão me discriminando. Eu vejo outras pessoas entrando lá com um currículo inferior ao meu. Isso é discriminação. E aí o juiz perguntou para ela: mas como assim discriminação? Você está sendo discriminada do quê? E ela falou: estou sendo discriminada porque eu sou uma mulher negra. E aí o juiz teve a audácia de falar para ela: não, aquela fábrica não tem discriminação, porque quando a gente olha para a linha de produção, a gente tem negros aos montes. E quando a gente olha para o setor administrativo, a maioria são mulheres. Então, como que você está falando que a fábrica é preconceituosa? E essa mulher se viu acuada. Ela não tinha o que fazer, aquele juiz não acolheu a dor dela. E aí, no conceito de interseccionalidade, a gente vai ver que algumas questões vão se sobrepondo. O sexismo, o racismo, e muitas das vezes a mulher negra ela fica no não lugar. Porque quando a gente vai pela via de defender os direitos das mulheres, o direito daquela mulher negra não é considerado. Quando a gente vai para outra via, que é de defender o direito das pessoas negras, as mulheres não são consideradas. E aí, o que a Kimberly pensou em relação ao conceito? Onde um preconceito vai se sobrepondo ao outro como numa intersecção. Se a gente parar para pensar numa via, né, na cidade, aqui em Itatiaia, em Resende, tem várias ruas. Numa rua, como se a gente estivesse indo aqui, ó, é a rua que fala sobre o direito das mulheres, sobre as questões, os preconceitos que as mulheres vivenciam. Já na outra, cruzando aqui, a gente tem as questões do racismo, as questões das pessoas negras. Só que nesse ponto específico, as coisas se cruzam. Nessa intersecção, a mulher negra ela vai sofrer todos os preconceitos por ser uma mulher e ainda se sobrepondo a ser uma mulher negra. E a partir daí, ela desenvolve uma teoria que vai nos ajudar a enxergar isso de forma mais clara. E aí a gente vai falar, né, aqui não sei se vocês estão conseguindo enxergar com clareza, mas aqui no fundo tem 2 carros batendo. E aqui diz quando as estruturas colidem. Então, quando essas estruturas de poder se colidem, é muitas das vezes onde a mulher negra está. E aí a gente está falando de opressões múltiplas e simultâneas. A gente não está falando que essa pessoa vai primeiro defender só a causa das mulheres, vamos adiante. Não está dizendo que não é importante. Não, de forma nenhuma. Mas se a gente não considerar as especificidades, infelizmente, aquela mulher ela nunca vai ser atendida nos seus direitos.
Quando a gente para olhar as questões de trabalho, de opressão, de violência, infelizmente os números, daqui a pouquinho mais à frente tem alguns dados, a gente vai enxergar isso com mais clareza. E a gente está falando de estruturas sociais. E o que isso significa? Que não é eu, Ruth, individualmente, enquanto mulher negra, que vou sofrer um racismo ou posso sofrer um sexismo por ser mulher. Não. Quando a gente fala de estrutura, né, que o racismo é estrutural, que o sexismo é estrutural, quer dizer que às vezes sem perceber. Não é porque você é uma pessoa ruim, não. Porque sem perceber aquilo já está enraizado em quem nós somos. E a gente só replica. Quantas e quantas vezes eu, sendo uma mulher negra, vi um homem negro vindo em minha direção à noite e já guardei o celular? Por quê? Na estrutura da nossa sociedade, isso já está enraizado, que muitas das vezes o homem negro é violento, que ele é bandido, e tantas outras coisas. Então, mesmo sendo uma mulher negra, muitas das vezes eu vou cometer esse tipo de coisa. Então, sem perceber, a gente pode acabar ferindo quem está ao nosso lado. Sem perceber, a gente pode estar oprimindo quem está do nosso lado. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. E aí, agora, a gente vai falar de uma outra teórica, que é a Carla Cottirani, que ela disseminou esse conceito de interseccionalidade aqui no Brasil. Inclusive, no final, eu vou deixar algumas dicas de livros, conteúdos para vocês. E o livro dela vai trazer, de uma forma muito clara, a respeito do que é isso e por que isso é tão importante. E aí tem uma frase dela que eu coloquei aqui, que diz assim: é da mulher negra o coração do conceito de interseccionalidade. Então, o que isso quer dizer? Que a gente não pode falar de interseccionalidade de outras esferas. Por exemplo, um homem não vai sofrer algum tipo de preconceito, uma mulher branca não vai sofrer algum tipo de preconceito. Não. Mas que, majoritariamente, quando a gente vê as estruturas de opressão, quem está no coração, quem está na raiz disso é a mulher negra. Se a gente olhar um pouquinho para a base da pirâmide social que existe no mundo, na base estão as mulheres negras, depois vem os homens negros, para então as mulheres brancas e, por fim, os homens brancos. E aí, raça e gênero e classe sempre se cruzam. E aqui eu trouxe uma linha do tempo para a gente conseguir acompanhar com mais clareza. Em 1851, a Sojourner, que é aquele artigo que eu acabei de ler para vocês no iniciozinho, já traz a respeito disso com aquele discurso: eu não sou uma mulher, trazendo, né, uma clareza que quando o feminismo iniciou lá atrás, né, no movimento sufragista, ela já estava falando assim: ei, se vocês, mulheres feministas, não conseguirem olhar para a especificidade de ser uma mulher negra, a gente vai ficar de lado. Porque as questões que vocês estão lutando, sim, são importantes, mas o que eu vivencio é muito diferente. E lá ela fala no discurso dela que a mulher negra não é vista como frágil, que precisa ser carregada, que precisa ser cuidada, não. A gente tem dados que falam quantas mulheres negras, até quando vai ter o parto, que ela recebe menos anestesia, porque já está enraizado na cultura que as mulheres negras são mais fortes, que elas aguentam mais. Caminhando por essa linha, a gente tem Angela Davis. E aí, dentro do movimento negro, ela vai trazer pontos muito fundamentais, que enquanto o movimento negro estava avançando, estava conseguindo, de fato, com que as pessoas negras fossem enxergadas em suas necessidades, no combate à violência policial e tantas outras questões, muitas vezes as mulheres negras eram deixadas de lado. Tem até uma pesquisa que mostra, quando a gente se lembra, né, e essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, sobre violência policial, as pessoas se lembram e saem na mídia os homens negros que são mortos pela polícia lá nos Estados Unidos, que dificilmente as pessoas se lembram o nome de uma mulher negra que foi morta. E, infelizmente, as pesquisas mostram que é praticamente igual esse número. Mas por que as mulheres não são consideradas quando a gente fala sobre isso? E aí, a Kimberly, que a gente já falou um pouquinho, aqui vai cunhar esse termo de interseccionalidade. E, por último, a Carla Cottirani, no Brasil, vai trazer isso, trazendo não só esse contexto de raça, não só o contexto de gênero, mas vários outros pontos que vão trazendo intersecção. Então, quando a gente fala uma mulher negra que vem de uma classe social mais baixa, ela vai sofrer muito mais preconceito, ela vai sofrer muito mais desafios.
vai sofrer muito mais violências. Se a gente fala de uma mulher negra com deficiência, a gente também está falando aí de uma outra intersecção que vai aumentar tudo isso. Se a gente fala de uma mulher negra que vem de uma religião de matriz africana, essa mulher vai sofrer ainda mais preconceito. E tantas outras esferas da vida que a gente precisa estar atento, porque muitas das vezes a gente não entende, não observa que existem muitas especificidades e essas pessoas são invisibilizadas. E aí agora falando um pouquinho do que importa pra gente. Interseccionalidade nas organizações. Por que hoje nós estamos aqui falando sobre esse tema? O que isso importa no meu e no seu dia a dia? E aí tem uma frase que diz assim: falar de diversidade sem interseccionalidade é igual a exclusão. Hoje em dia está muito em voga esse tema da diversidade, a gente vê as empresas fazendo ações, campanhas, há todo um marketing envolvido nisso, e de fato são ações muito interessantes. Se hoje a gente está aqui é porque existe esse setor de diversidade, mas será que de fato tem havido um olhar direcionado para os grupos minorizados? Será que de fato tem havido um olhar e uma atenção para todos os grupos que existem, ou é uma diversidade, muitas das vezes, para vender algo? E aí eu trouxe aqui alguns dados para a gente conversar, que hoje, no Brasil e no mundo, mulheres negras são menos de 1% em cargos de liderança nas grandes empresas. Então a gente não está falando só de uma realidade, é porque a gente está no interior, é porque as coisas aqui são mais difíceis. Não, a gente está falando de uma realidade do Brasil e do mundo. E por que essa mulher negra tem tantas barreiras para acessar um cargo de liderança? Porque lá na ponta, lá na base, talvez na hora de contratar um estagiário, um aprendiz, um trainee, a gente não está pensando que existem algumas especificidades que a gente vai precisar mexer na base para que um dia essa mulher alcance o topo. Outro dado muito importante: mulheres negras recebem, em média, 44% menos que homens brancos. Políticas que não enxergam as intersecções reforçam as desigualdades. Então, por exemplo, a gente vê às vezes um programa de contratação de mulheres, para ter mais mulheres na liderança. Se esses programas, se essas ações, se essas políticas não tiverem um olhar específico para a interseccionalidade, entendendo que cada mulher tem as suas especificidades, as suas necessidades, infelizmente a gente vai continuar num sistema de opressão. E aí, o que acontece quando a gente ignora as intersecções? O que acontece quando a gente simplesmente deixa isso para lá? Quando dizemos mulheres ou negros, quem fica de fora? Você já ouviu algumas coisas assim? Porque as mulheres são mais frágeis. Porque as mulheres são muito sensíveis. Porque as mulheres não conseguem tal coisa. Ou toda mulher é sensível. Quando a gente fala, encaixota todo mundo dentro da mesma caixinha, será que a gente está excluindo quem? Quem são essas todas mulheres de que a gente está falando? Ou quando a gente pensa na população negra, as pessoas negras são isso ou aquilo. A gente precisa pensar numa política para conseguir contratar pessoas negras. Será que a gente está pensando nas especificidades? Por exemplo, a gente vai fazer uma política para contratar pessoas negras, mas dentro dessa política a gente vai considerar que algumas mulheres, na sua maioria, mulheres negras, são mães solo, que elas também precisam aí de repente de um suporte em relação ao auxílio creche, algo para os seus filhos. Se a gente simplesmente sai fazendo programa, sai criando política, sem olhar para os detalhes, sem olhar para as questões, a gente infelizmente não avança. Quando a gente para pensar, por exemplo, num programa de estágio, num programa de aprendiz, não quer dizer que a gente precisa contratar qualquer pessoa que não tenha capacidade técnica, mas se você já coloca como requisito mínimo ali numa vaga de estágio, inglês avançado, Excel, VBA, Power BI, o que vem, gente? Pode ter, às vezes, um ou outro candidato negro, mas, na real, a grande maioria a gente sabe que não é essa população. Porque a gente ainda vem lutando para acessar alguns ambientes.
Então, a gente precisa ter um olhar mais direcionado e entender que isso não é responsabilidade lá do gerente de RH, não é responsabilidade só do gerente da empresa. Não, essa responsabilidade é minha, é sua. O que você está fazendo para que o mundo amanhã seja melhor? O que você está fazendo para que, de fato, esses preconceitos, essas barreiras que a gente fala, de fato, alguma coisa mude? E não é coitadismo. A gente está falando aqui sobre direitos. Assim como nós temos deveres, nós também temos direitos. Direito de acessar todos os ambientes. Direito de não ser a única no ambiente de trabalho. Direito de não ser exceção. E aí um ponto também que é muito importante, que interseccionalidade não é sobre diversidade, e sim equidade. E aí eu vou dar um exemplo muito simples, né, muito simplório para vocês. A gente tem duas pessoas. Bom, vamos interagir com a galera que está aqui na frente. Qual que é o seu nome? César. Josemar. E a gente tem 10 maçãs. A gente chegou aqui e falou, olha, a gente tem 10 maçãs. No olhar da diversidade, como que eu faria essa divisão aqui? Tem 10 maçãs e tem 2 pessoas. Como que seria essa divisão? Não estou ouvindo. 5 para cada, show. Porque na diversidade a gente fala sobre direitos iguais, é isso. Todo mundo tem que ter direito ao mesmo espaço, ao mesmo ambiente, isso tudo é lindo. Mas na prática, vamos supor que ele veio de uma caminhada, sei lá, veio de Resende caminhando até aqui, não comeu ontem, estava de dieta, e aí chegou aqui com muita fome. Ele acabou de vir de uma churrascaria, está até empanzinado. No olhar da equidade, a gente não vai dar 5 maçãs para todos, mas a gente vai dar de acordo com a fome de cada um. Então, não é que ele seja menos importante, não, mas ele acabou de vir de uma churrascaria, por que eu vou tacar 5 maçãs nele? Ele não vai nem conseguir comer aquilo. Não precisa. Pelo olhar da equidade, eu vou falar, olha aqui, eu vou te dar uma maçã a mais, porque eu sei que você está com mais fome. Isso não é sobre comida, tá, gente? Mas é para vocês conseguirem ter uma clareza que quando a gente fala de equidade, a gente precisa pensar em ações que vão atender aquele público. Não adianta eu colocar todo mundo num pacotão achando que vai dar certo. E, infelizmente, não vai. Quando a gente fala de contratação de mulheres negras, que mulheres negras um dia vão chegar na liderança, a gente precisa ter um olhar de entender, mas qual que é a necessidade? Será que uma mulher negra tem a mesma necessidade de uma mulher branca? Será que ela sofre algum tipo de preconceito? Será que o acesso à educação é o mesmo? Infelizmente, a gente sabe que isso não é verdade, que a maioria das mulheres negras demoram para conseguir chegar num lugar muito mais. Quer dizer que elas são coitadinhas? Não, mas a gente está falando de uma estrutura que muitas das vezes as famílias negras, desde o processo de escravização, né, tem alguns estudos que falam que até 8 gerações para a pessoa conseguir sair daquele lugar de pobreza extrema e ascender socialmente. Então, a gente não pode esperar que uma pessoa que já veio de uma estrutura que em casa ela tinha pai, mãe, comida, que desde pequenininha ela estava fazendo inglês, está em pé de igualdade com aquela pessoa que veio de uma comunidade, que teve acesso à educação pública, que não conseguiu fazer nenhum curso. A gente não está aqui dizendo, então vamos contratar todo mundo sem critério nenhum. Não é isso. Mas a gente precisa fazer algo entendendo que existem especificidades, principalmente quando se trata de mulheres negras. E aí, como aplicar isso na prática? Escuta, consciência e ação. O primeiro ponto que eu coloquei aqui para a gente conversar é questionar quem está na liderança e quem nunca está. Será que a gente consegue fazer esse movimento aqui hoje? Não precisa falar para mim, não. Eu rodo as empresas por aí, eu sei qual é a realidade. E não é uma crítica a essa empresa, não. É uma crítica ao sistema, que muitas das vezes faz com que seja muito difícil que uma mulher negra esteja na liderança, que mulheres estejam na liderança. Então, algo precisa ser feito, mas que se a gente voltar aqui a 10 anos, se nada for feito, infelizmente vai ser a mesma quantidade, porque essa é real.
Não adianta você falar, mas a gente tem uma mulher lá no administrativo, a gente tem uma gerente internacional que é negra. Tá, mas é uma em qual proporção? Fica a reflexão. Outro ponto, rever processos com esse olhar. Quem é sempre esquecido? Como funciona o seu processo de contratação? Como funciona o seu processo de promoção? Será que você considera as especificidades daquela mãe que é solo, que às vezes tem que faltar algum dia porque ele precisa levar o filho no hospital? Ou você só fala, peraí, ó, o Joãozinho aqui nunca faltou, então ele que vai receber a promoção. Mas claro, quando o filho do Joãozinho está doente, quem leva é a esposa dele? Isso é justo? A gente tem que ter um olhar aprimorado e entender que não dá para continuar com os mesmos processos de sempre. Porque se a gente continua, infelizmente, as coisas não vão mudar. E vai ser um enxugar de gelo. A gente vai voltar aqui, voltar aqui. Ai, que palestrinha legal, bonito, gostei do tema. E o que você faz com isso? Não, eu não quero que você saia daqui simplesmente, legal, a fala da psicóloga, fiquei refletindo, realmente as coisas para as mulheres negras são difíceis. Não, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer para que aqui nessa fábrica tenha mais mulheres negras? O que você vai fazer de mudança no seu dia a dia para ser uma pessoa mais respeitosa? Para colocar em prática a equidade? Outro ponto muito importante, escutar o que as mulheres negras têm a dizer. Quantas e quantas vezes eu vou nas empresas e vejo fazendo mundos e fundos, criando programas e fazendo várias ações, mas não para escutar aquele público-alvo. Não para perguntar, ei, vem cá, o que você acha? Faz sentido? Eu lembro de um conhecido meu, a gente estava fazendo um curso de diversidade na BED, e aí ele estava falando assim, lá na empresa dele, sempre que tinha viagens a trabalho, eles mandavam as mulheres. E aí ele falou que o gestor pegou e falou assim, não, a gente manda as mulheres porque senão a gente vai estar desrespeitando elas, porque senão a gente não vai estar dando oportunidade. E aí ele nunca conseguia ir, porque sempre eles mandavam as mulheres. E aí um belo dia ele questionou aquilo, falou, mas eu tenho disponibilidade, né? Eu não sou casado, não tenho filhos, eu gosto de viajar a trabalho, por que você nunca me manda? E aí o chefe falou, não, tá, vamos ver com as meninas o que elas acham, que eu tenho certeza que elas gostam. E aí, quando ele foi lá conversar, elas falaram, olha, a gente vai porque é obrigação, mas é muito difícil articular, porque eu tenho um filho pequeno, porque eu não tenho com quem deixar, e muitas das vezes eu tenho que pedir para minha mãe, mas ela trabalha, e aí eu vou atrás de uma vizinha. Enfim, existem tantas e tantas coisas que a gente não para perguntar. E quer dizer que essa empresa era ruim? Não, ela estava tentando fazer o certo, ela estava tentando empoderar as mulheres daquele lugar, gerando oportunidade. Mas sem você perguntar para aquele público o que realmente faz sentido, muitas das vezes você está criando um outro problema. E aí, caminhando para o final, eu digo, a mudança começa por mim. Não posso me dar ao luxo de lutar contra uma só opressão. E aí, o primeiro ponto que fala de uma responsabilidade coletiva. Quando a gente fala da causa das mulheres negras, quer dizer então que eu vou anular a causa das mulheres? Que não importa, né, as necessidades das mulheres brancas? Não, de forma nenhuma. Mas a gente precisa ter um olhar. E não adianta também, então vamos focar só na temática racial e a gente vai oportunizar para pessoas negras, mas sem entender que existem ali outras questões, como, por exemplo, as mulheres. Então, quando a gente fala, né, sobre não se dar ao luxo de lutar contra uma só opressão, é que no mundo existem várias formas. A gente está falando de sexismo, de racismo, LGBTfobia, capacitismo e tantas outras formas de opressão que não tem como a gente escolher uma e, vou lutar só contra isso. Não. A gente não pode se dar esse direito. A gente tem que entender que é nossa obrigação, nosso dever, oportunizar um mundo de igualdade para todas as pessoas.
E outro ponto importante é que o micro leva ao macro. O tempo todo na minha fala aqui hoje, eu trago para vocês a respeito disso. Qual que é a sua responsabilidade? Qual que é a minha responsabilidade? E muitas das vezes a gente fala, não, mas eu sou muito pequena, eu sou um operador na linha de produção, o que eu vou fazer? O micro leva ao macro. Às vezes, uma pequena atitude sua, lá na linha, ao receber com respeito uma mulher, vai fazer toda a diferença. Às vezes, uma atitude sua, enquanto líder, que na hora de contratar, vai falar, a gente só tem homem aqui nessa área, por que eu não vou contratar uma mulher na operação? Isso faz diferença. Então, vou repetir essa frase novamente, o micro leva ao macro, a gente não tem que ficar só esperando vir de cima. A mudança começa de mim e de você. E aí, para a gente fechar, eu gostaria de trazer aqui algumas coisas para vocês darem continuidade nesse estudo. Então, você que tem interesse, você que é da área de diversidade, tem aqui o discurso da Sojourner, depois na internet você consegue acessar ele com mais profundidade. Eu coloquei aqui também o livro da Chimamanda, que se chama O Perigo de uma Única História. E aí, só um adendo rápido nesse livro, muitas das vezes, quando a gente escuta, né, a história dos negros, a história das mulheres, a gente escuta uma história enviesada. E aí, por que hoje a população negra, por exemplo, não comemora, né, o dia da abolição? Ou deixa meio que passar, porque de fato a gente comemora o Dia da Consciência Negra lá em novembro. Alguém tem alguma ideia? Ah, mas é porque não estão valorizando a princesa que assinou. Não, é porque a gente cai no problema do perigo de uma única história contada. Porque eu tive acesso a uma educação que me ensinou que os negros escravizados ficavam lá passivamente, ó céus, ó vida, ó azar. E aí um belo dia uma princesa legal chegou e falou, eu vou libertar vocês. Mas não foi assim. Não foi assim. A libertação foi através de muita luta dos quilombos, de muita resistência, de pessoas que deram as suas vidas. Só que muitas das vezes a gente ouve uma história de um único lugar e carrega aquilo para a vida inteira. Eu lembro de muitas das vezes, quando criança, escutava, né, na aula de história essas questões, e falava, nossa, mas se eu estivesse lá, não ia aceitar isso não. Mas a gente esquece que a maioria que foi traga do continente africano eram crianças, eram adolescentes. Você, criança e adolescente, você tinha maturidade para quê? Eles não traziam gente idosa para morrer no percurso não, gente. E outra, muitas das vezes eles separavam as línguas, né? A gente tem a tendência de achar que a África é um pacote só, né? Todo mundo tem o mesmo tipo físico, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo cultua os mesmos deuses. Não! É um continente que tem vários dialetos, vários povos, várias especificidades. E aí você imagina, você chegar num lugar que você não consegue nem falar com o seu par, porque eles propositalmente separavam as pessoas para que não tivesse uma pessoa com a mesma língua que ela. Mas ainda em meio a muita dificuldade, em meio a muitas lutas, em meio a muita violência, os povos escravizados conseguiram lutar para que hoje a gente tivesse esse mundo, que ainda há muito a melhorar. Então, eu indico você a ler esse livro, que é O Perigo de uma Única História. É um livro pocketzinho desses de bolso, bem pequenininho, mas que vai abrir a sua consciência. Às vezes, a gente tende a trazer as questões de mulheres, de negros, como se fosse uma coisa política, tá, gente? E eu não sou dessa galera de direita, de esquerda, não sou babá político. Para mim, todo mundo tem seus problemas. Mas a gente tende a atacar, isso é pauta de esquerda, isso é pauta de direita, blá, blá, blá. Não! Vamos deixar isso de lado, entender que aqui a gente está falando de ser humano. Aqui a gente está falando de um mundo melhor. A gente está falando que os nossos filhos amanhã podem estar sofrendo a mesma coisa que a gente sofre hoje, porque a gente não está fazendo nada. E você, pessoa branca, é parte fundamental. Ah, mas o problema do racismo, eu nunca cometi racismo, eu nunca fiz nada disso, eu sou uma pessoa do bem. Legal. Mas o que você tem feito enquanto aliado dessa causa? Você tem uma voz e um espaço que muitas das vezes pessoas negras não têm. Você, enquanto pessoa branca, precisa se colocar como um aliado da causa. Entender que sim, há um lugar de privilégio. Ah, mas como assim um lugar de privilégio? Eu vim da pobreza,
eu lutei pra caramba, eu tenho que fazer minha faculdade à noite, eu trabalho pra caramba de dia. O lugar de privilégio que a gente fala é que a cor da sua pele não faz com que você seja morto simplesmente por conta disso. Eu, Ruth, já passei por situações barra mansa, eu moro lá. A gente está no carro com meu marido inclusive está ali. E a gente separado por policiais, do nada, a gente só andando, uma arma deste tamanho apontando para nossa cabeça. A gente levanta a mão, moço, pelo amor de Deus, não está fazendo nada. Você entende que, dependendo do tipo de carro que você estiver dirigindo, você é suspeito, como se você tivesse roubado aquele carro? Então, quando a gente fala desse lugar de privilégio, não é que você não passou seus desafios, suas lutas, que às vezes veio de uma situação muito difícil, de uma família humilde. Não, não é isso. A gente não está, tirando uma coisa. Mas a gente está querendo dizer que muitas das vezes o fato de ser mulher, de ser negra, vai fazer com que a nossa vivência, a nossa existência seja muito mais difícil. E não é coitadismo, não é que você precisa fazer com que tudo seja fácil para a gente. Não. A gente só quer oportunidades iguais, a gente só quer a chance de sair daquele lugar de subserviência e alcançar o topo. Não menos importante, a Kimberly, quem foi que criou esse conceito de interseccionalidade, ela tem um TED fantástico, é 20 minutinhos, vale muito a pena. E ali ela vai contar sobre como que ela criou esse conceito, de onde veio, ela vai trazer um pouquinho a respeito da história que eu contei para vocês, daquela mulher que não conseguiu acesso ao juiz. E, por último, o livro da Carla Cotirene, Interseccionalidade, que vai trazer de forma mais clara, principalmente atribuindo as questões do Brasil, as questões relacionadas às religiões. Então, eu deixo essa dica aqui para vocês, independente se você é da área de diversidade, se você é um líder, mas isso daqui é fundamental para que você se torne um ser humano melhor. Então, eu agradeço vocês. A gente agora passa por um momento de perguntas, respostas, uma troca de fato, né? A gente ainda tem aí uns 15 minutinhos e eu queria entender com vocês o que vocês saem daqui hoje levando. Essa fala trouxe alguma reflexão? Você conseguiu pensar em alguma coisa no seu dia a dia que precisa ser mudada? Você conseguiu, de alguma forma, pensar, realmente, eu preciso fazer algo? Você conseguiu entender alguma coisa ou não entendeu nada? Ficou alguma dúvida? A gente tem aí uns minutinhos e aí eu queria abrir para vocês. Alguém quer falar alguma coisa?